Irmãos, hoje nós temos testemunhado como se tem falado muito a respeito de direita, esquerda, quais são as ideologias de direita, ideologias de esquerdas, quais são os pensamentos predominantes, né, Luan? Sempre a gente se encontra e sempre esse assunto é um assunto hoje em dia que tem se falado bastante, né? Talvez aí uns 10 anos atrás, 5 anos atrás, até um pouco menos do que isso, não era tão comum, não se falava tão frequentemente a respeito dessas diferenças de direita e de esquerda. Mas um assunto que tem se falado muito a respeito quando se fala sobre direita e esquerda é que se fala a respeito dos direitos que se tem a pessoa, ou o direito do indivíduo em detrimento do direito do Estado ou direito do Estado interferir para que haja um bem comum, um bem social. Tem um livro chamado Idolatria, Contra a Idolatria do Estado, do Dr. Franklin Ferreira, e ele fala também a respeito não apenas do perigo da idolatria do Estado, mas ele fala também do perigo da idolatria do indivíduo. E ao ponto, então, de que alguém se coloca tão contra o pensamento da esquerda, ou daqueles que são comunistas ou socialistas, que eles acabam por idolatrar o indivíduo. Então, eles, não, eu sou de direita e eu defendo os direitos do indivíduo, a pessoa, tudo aquilo que é meu, aquilo que pertence a mim, aquilo que é pessoal, eu não admito de forma nenhuma que o Estado venha interferir. E acaba que, às vezes, isso vai indo a um extremo tão grande que o indivíduo, se torna, de fato, um ídolo para essa pessoa. Nada pode ir contra o indivíduo. Ele é o ser mais importante do universo. Claro, meus irmãos, isso não vem simplesmente de um pensamento aleatório. Alguém do nada teve esse pensamento. Isso já é algo que vem desde a queda, desde o momento em que o homem se distanciou de Deus, o desejo do indivíduo de ser o centro do universo, isso é constante. Nós vemos também como que, então, ao longo da história, quando vai se desviando do pensamento das Escrituras, o pensamento de um Deus criador, o pensamento teorreferente, o pensamento, então, individualista, ele acaba sempre tomando novas conotações ou novos ramos. Isso aconteceu na época do Renascimento, quando se falou a respeito da capacidade humana e se enfatizava aquilo que o ser humano poderia fazer nas áreas do conhecimento, na área da ciência, na arte, e ele então exaltava a capacidade humana. É claro que o pensamento renascentista, ele sempre daquilo que apontava para o próprio Deus, da capacidade que Deus havia dado ao ser humano. Mas o feminismo, na Revolução Francesa, especialmente, que se enfatizava humana, separada, então, de qualquer tutela que fosse aqueles que viessem interferir na razão humana. Então, o que a graça é para o cristão? Algo, então, indispensável. De fato, nós somos autônomos. O ser humano, mas acho que vai ter que trocar. E a capacidade intelectual não é limitada por Deus ou limitada por. Veremos hoje, ao longo da história, venha se distanciar para a dignidade viva, para a glória do próximo. Primeiro, a percepção do Deus é uma ficar no centro. Eu penso no outro, eu quero do que
entendo-se, não é a partir de Deus ou daquilo que põe-se olho sobre os indivíduos, ao corpo, faz com que comum. Então, primeiro, a gente da tipo, palavra, então, que Deus utiliza para dizer que Adão, no meio de toda essa criação, ele não encontra, então, alguém que seja semelhante a ele. Deus diz, não é bom que seja assim. Não é bom que o homem esteja só. Então, Adão, ao ser criado, único ser humano, no meio dos animais, no meio das plantas, no meio de tudo que existe, Deus olha e diz, ele deve viver em comunhão com outras pessoas. E por isso, então, Eva é criado, e a partir desse momento, nós vemos ali Deus estabelecendo que o ser humano ele irá viver em sociedade. Não é individual. Ele necessariamente, para que haja manutenção da espécie humana, é necessário então que haja sociedade e união entre homem e mulher, e assim venham então criar cidades, sociedades, venham criar civilizações e venham conviver um ao lado do outro. Então, esse pensamento, ele vem a partir daquilo que Deus fez. E a partir daquilo que Deus faz, nós então entendemos o relacionamento do homem com aqueles que estão à sua volta. Então, não é a partir de si mesmo, não é a partir dos seus próprios interesses individuais, mas é a partir do propósito de Deus. E aqui a gente tem um caminho que ele vai dizer, nem totalmente voltado para o interesse coletivo, ou o coletivo vai fazer com que ele seja, o indivíduo seja completamente anulado, mas nem também totalmente voltado para si, ao ponto então de ignorar a sociedade, ignorar o coletivo. Ele faz e vive de acordo com o propósito que Deus estabeleceu. O Deus Criador então ordena que os seres humanos se preocupem com outros. E isso é muito interessante, meus irmãos, porque quando nós olhamos para os 10 mandamentos, vamos abrir lá nos 10 mandamentos, Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo, capítulo de número 20, nós vemos aqui que Moisés recebe as palavras de Deus, e aqui é conhecido então como os 10 mandamentos de Deus para o seu povo. E a gente já está bem comum, né? E claro que todo mundo sabe quantas tábuas da lei havia. Hã? Quantas tábuas da lei? 2 tábuas, né?
E alguns vão dizer que, na verdade, eram 2 tábuas da lei, porque a lei estava repetida 2 vezes, e então eram 2 cópias, como um contrato, né? Um contrato fica com você, outro comigo, né? Mas outros vão dizer que não. As 2 tábuas da lei apontavam primeiramente, na primeira tábua, estavam os mandamentos referentes a Deus, que são os 4 primeiros mandamentos, né? Nós temos aqui o primeiro mandamento, no verso de número 3, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento, nós temos lá no verso 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esses 4 primeiros mandamentos, eles se referem ao relacionamento de um homem para com quem? Para com Deus. Então ele vai dizer aqui a respeito da adoração, a respeito daquilo que deveria colocar como um Deus como sendo único, né? Não há outros deuses. Não há outros deuses. Eu sou um único Deus. A respeito da adoração que poderia ser feito em imagens, criar um Deus, estabelecer um Deus. Eu criei essa imagem, então esse aqui é meu Deus e eu vou adorá-lo. Ele vai falar aqui também da nome desse Deus que é representado pelo seu povo. Não levarás o nome do Senhor teu Deus. Bom, então, onde o povo de Deus fosse, eles seriam como povo de Deus. E é como se eles estivessem aqui como seu representante. O quarto mandamento diz a respeito do senhorio de Deus sobre o tempo. Nós, então, dedicamos tempo a esse Deus também. Então, mas os 4 mandamentos, iniciando essas palavras de Deus aqui, eles se referem ao Deus, à adoração a Deus e esse vínculo do ser humano com Deus. Mas os outros 6 mandamentos, eles são cumpridos necessariamente em relação ao próximo. Por isso, então, nós encontramos aqui no verso de número 12 dizer: honra teu pai e tua mãe. Verso 13: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo. Nós vemos aqui mandamentos que são necessariamente cumpridos em relação a outras pessoas. Eu vou honrar pai e mãe, porque são meu pai e minha mãe, diferente de mim. Eu vou, então, não matar, referindo-se justamente a não tirar a vida do próximo. Não adulterará, ou seja, não defraudar o relacionamento íntimo que deve ser, então, reservado para o casamento. Então, o relacionamento sexual não deve ser nem com outras pessoas casadas e nem fora do casamento, para que, então, o próximo seja cuidado e o próximo venha a ser zelado também na sua ética sexual. Depois, no verso 15, eu não tiro coisas dos outros. Eu não vou roubar as coisas dos outros, porque eu tenho aquilo que Deus me deu, então eu não preciso tirar do próximo. Eu não preciso também dizer mentiras a respeito do próximo. Contar algo que não é verdade, ou levantar um falso testemunho. Então eu honro o próximo, eu cuido a reputação do próximo, não falando uma coisa que eu não sei se é verdade, então é melhor eu ficar calado. O verso 17 diz também a respeito das coisas do próximo. Eu não tenho, então, desejar, ou querer para mim, ou fazer, então, de forma com que eu olhe para as coisas do outro e pense, Deus abençoa mais o próximo e não me ama a mim. Então, nós temos aqui esses mandamentos que são necessariamente relacionados ao outro. Então, o pensamento individualista, de autonomia humana, de não se importar com outras pessoas, eu não agir em conformidade a outras pessoas, ele não é amparado pelas Escrituras. Eu devo levar em consideração o próximo. E aqui nós lemos em Levítico, capítulo 19, verso 18, ele vai falar, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quem foi a pessoa que falou a respeito do resumo da lei? Qual é o resumo da lei? Alguém lembra? Então, amarás o Senhor teu Deus, né? Isso é visto lá em Deuteronômio, capítulo de número 6, e Jesus diz, esse é o resumo da primeira parte da lei. Você vai amar a Deus. Segundo resumo da lei, você vai amar o próximo como a ti mesmo.
E é justamente o que está escrito lá em Levítico 19, como nós lemos aqui. Então, nós cumprimos a lei de Deus, fazemos aquilo que é agradável a Deus, quando também nós levamos em consideração o outro. Então, não partimos de nós mesmos, mas levamos em consideração ao outro. Interessante que o complemento do segundo resumo da lei é: amarás o Senhor como a ti mesmo. O individualista, então, ele vai dizer assim: eu tenho tantos direitos, e eu devo ser amado, eu devo ser respeitado, eu devo ser honrado, não posso ser defraudado. Então, ele está fazendo essas coisas, ele exige essas coisas. Por quê? Porque ele se ama. Ele se ama. Então, ele, pela integridade pessoal, pelo amor próprio, ele então luta por direitos que são direitos que ele diz que devem ser cumpridos. Então, mas a Bíblia diz: faça exatamente a mesma coisa pelo outro, para que a sua integridade também seja protegida e ele venha de fato ser honrado. Nós vemos esse mandamento, em resumo, em relação do mandamento ao próximo, ser perfeitamente cumprido em Cristo Jesus, porque ele ama o outro, ama o próximo, ao ponto então de dar a vida pelo próximo. Interessante, meus irmãos, porque Cristo, quando ele faz isso, ele está abrindo mão do seu direito, né? Ele está abrindo mão da sua própria integridade física, daquilo que ele diz como sendo cuidado pelo seu corpo, cuidado por si mesmo. Ele diz: eu entrego por causa do próximo. Jesus, então, de forma perfeita, honra a Deus, mas ele, de forma perfeita, também ama o próximo, entregando-se pelo próximo. Então, esse conceito bíblico nos leva a harmonizar os direitos individuais e os direitos sociais. É claro que nós temos direitos individuais, mas também devemos lembrar a respeito dos nossos deveres em relação às outras pessoas. Esse indivíduo em sociedade é o indivíduo, então, que precisa prestar atenção nos direitos dos outros também, no direito da sociedade. Isso faz a gente lembrar e olhar para a questão do Estado, da sociedade que é gerida pelo Estado, ou da sociedade que tem autoridades que governam esse Estado. Vamos ler lá em Romanos, capítulo de número 13, e eu vou pedir para algum irmão ler para a gente esse versículo, esses versos, Romanos 13. Romanos 13. Quem pode ler para a gente aí, com voz bem alta, para ouvirmos? 13, meu irmão, do 1 ao 7. Obrigado, meu irmão. Meus irmãos, a primeira coisa que esse texto nos informa a respeito das autoridades é de que qual é a procedência dessa autoridade. Quem foi que instituiu as autoridades? Quem está acima das autoridades, dos governos, dos reis, dos soberanos? Quem? Quem está? Deus. Então, aqui o texto nos diz o seguinte: porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles
instituídas. Então, o Estado, o governo, as autoridades, eles são como que ministros de Deus. Foram colocados ali porque Deus quis. Interessante, meus irmãos, porque aqui nós temos a autoridade que não está solta a parte de Deus ou a parte do governo de Deus. As autoridades existem porque Deus mesmo os colocou ali. Sendo assim, essa autoridade, ela está submissa à vontade de Deus. Deus colocou ali e Deus então está dizendo o que deve ser feito. O que deve ser feito? Primeiramente, nós vamos aqui dizer que de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus e os que resistem trarão sobre a si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, sim que se faz o mal. Então, essa autoridade, ela está ali para a proteção da sociedade, para que o mal, então, na sociedade seja reprimido, para que o bem, então, segundo a vontade de Deus, segundo a lei de Deus, seja protegido, para que a sociedade, então, não venha se perder, não venha reinar o caos, não venha reinar, então, o mal social, mas, então, as autoridades são colocadas ali para que haja o bem na sociedade. Isso tem consequência na vida do indivíduo, porque esses, então, que estão na sociedade, inseridos na sociedade, eles são protegidos, eles não fazem o mal, eles são protegidos e guardados do mal, e eles também não praticam o mal. Então, tanto para proteger a sociedade, para que ele também seja protegido na sua individualidade. Nós temos aqui o ponto, então, que nos diz a respeito dessas autoridades que buscam, primeiramente, fazer a vontade de Deus e, em segundo lugar, fazer com que a sociedade viva a vida tranquila e mansa. Então, isso implica que haja cuidado por parte da autoridade, tanto para a sociedade quanto para o indivíduo também. Aqui nós temos, então, o limite de até onde o Estado vai poder agir contra o indivíduo ou contra a sociedade. Qual é o limite? É a vontade de Deus, a lei de Deus, aquilo que Deus estabeleceu. Quando o Estado, então, como ministro de Deus, como colocado por Deus, vai além daquilo que foi colocado pelo seu soberano maior, ele então está fazendo algo que é contra, é ilegal e deve então ser destituído, deve então ser removido. Aqui nós temos então uma permissão bíblica até mesmo para a desobediência civil, porque as autoridades são colocadas como ministros de Deus para que se faça a vontade de Deus. Quando a vontade de Deus, quando a lei de Deus é completamente ignorada, indivíduos podem se levantar contra o Estado. Porque então não há o bem na sociedade, não há o mal não está sendo restringido, mas pelo contrário, o mal está sendo praticado pelas autoridades, o mal está sendo dissolvido pelas autoridades, então eles não estão fazendo a vontade de Deus. Perceba que o objetivo das autoridades é para fazer com que haja ordem na sociedade e não o contrário. Então nós temos aqui a proteção dos direitos do indivíduo e dos direitos coletivos que vem daquilo que o próprio Deus ordena. Então o governo, o Estado e o governo, eles estão aqui submetidos à autoridade de Deus e fazem aquilo que é vontade de Deus. Então, o indivíduo, ele serve ao coletivo, como nós vemos aqui nos mandamentos, ele deve, então, amar o próximo, deve atender às necessidades, ele deve, então, ser alguém que não olha apenas para si mesmo, mas ele ama o próximo, mas ele também é protegido para fazer com que o mal não venha imperar na sociedade, e o governo, então, também não pode fazer além daquilo que as Escrituras têm ordenado. Por exemplo, quando nós olhamos lá em Atos dos Apóstolos, e aqui um exemplo da vontade de Deus em relação ao indivíduo. Atos capítulo 5, verso de número 4. Eu vou ler aqui para os irmãos. Atos capítulo 5, verso de número 4. Nós vemos aqui a história de Ananias e Safira. Ali na igreja havia constante generosidade da parte dos irmãos. Eles doavam as suas propriedades, doavam e ofertavam diante da igreja. Um exemplo positivo disso é Barnabé, que tinha um terreno, vendeu o terreno, trouxe o dinheiro e está aqui, doação para a igreja. Ananias e Safira
viram aquilo, queriam então a reputação de Barnabé e disseram: nós vamos vender também um terreno e vamos dizer para a igreja que vendemos por tanto e vamos devolver esse dinheiro na igreja, mas nós vamos ficar aqui e reservar uma partezinha para nós. E aqui nós vemos no verso de número 5 dizer, Ananias, verso 4, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder, como, pois, assentaste no coração este desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. Pedro está dizendo aqui, você poderia ficar com seu terreno, você poderia vender esse terreno, e mesmo assim, manter esse dinheiro para você, e ele seria seu. Não haveria, então, uma obrigação que todos os crentes vendessem suas propriedades, vendessem os seus terrenos, dessem todo o seu dinheiro para a igreja. Não havia essa obrigação. Nós vemos aqui, na autoridade que a igreja tem, no governo da igreja, um limite também. Da mesma forma como o Estado tem um limite. Qual é o limite? Ordenar aquilo que está ordenado nas Escrituras. Aquilo que as Escrituras não ordenam, a igreja não tem direito de intervir e dizer, você tem que fazer isso. O Estado também não tem esse direito de obrigar as pessoas a fazer aquilo que não está ordenado pelo Deus Criador. Aquilo que não está ordenado, nós não temos obrigação de fazer. Então, de repente, vem o Estado ou a igreja dizer, a sua terra me pertence, a sua propriedade me pertence, você não é mais dono dela. Deus não fez isso aqui no Novo Testamento. Nós temos lá no Antigo Testamento aquilo que era uma liberação e perdão de dívidas que o povo tinha, os escravos e que algumas pessoas tinham, mas isso então pertencia à lei civil do povo de Israel, e isso fica quando então o evangelho sai apenas do meio do povo de Israel e ele invade as nações, a lei civil de Israel ela terminou e ela não é mais aplicada a nós. Mas o princípio permanece. Qual é o princípio? De generosidade, de que nós cuidemos uns dos outros, que nós venhamos ter misericórdias dos outros, que nós venhamos atender o próximo nas suas necessidades. Mas não há obrigação de nós então permitirmos que as nossas posses, aquilo que é nosso, seja completamente retirado, porque as Escrituras não vêm ordenar isso. Isso foi um exemplo, meus irmãos, daquilo que é o limite, então, que nós temos para que os nossos direitos individuais sejam resguardados. Então, o Estado pode, então, dizer, para o bem da sociedade, levar, então, segundo os princípios das Escrituras, para que o pobre seja cuidado, o necessitado seja atendido nas suas necessidades, mas ele não pode ir além daquilo que as Escrituras dizem. Por isso, nem há um Estado que é completamente ditador, e nem um indivíduo que é completamente senhor e autônomo no meio da sociedade. Nós fazemos aquilo que as Escrituras nos ordena, e ela então é o nosso norteador nas nossas decisões e aquilo que nós viemos a fazer. Também outro parâmetro, e aqui um parâmetro negativo, o conforto pessoal não pode ser o parâmetro para que nós venhamos dizer aquilo que é ou não os direitos individuais. Não é o meu bem-estar, né? É a minha tranquilidade. Então, aquilo que me traz tranquilidade, aquilo que é o meu bem-estar, é aquilo que vai dizer que eu devo fazer ou não. Novamente, é as Escrituras. E às vezes nós fazemos aquilo que as Escrituras ordenam, nos tira do conforto, não é? Fazer, às vezes, aquilo que Jesus diz em relação a caminhar com os necessitados, atender as necessidades dos pobres, tira às vezes a gente do nosso conforto. Então era melhor a gente poupar para a gente, guardar para a gente, acumular e não compartilhar. E às vezes, então, quando a gente tem que tirar do nosso para dar para outra pessoa, isso nos tira do nosso conforto. Então, o conforto pessoal, aquilo que nos dá prazer, não pode ser um norteador para nós, então, limitarmos os direitos individuais, porque, às vezes, servir ao próximo nos custa e nos é doloroso também. Foi exatamente assim que Cristo fez, amando o próximo, ele se doou e ele, então, sofreu, de fato, na sua própria carne a respeito das suas... a respeito do serviço que ele fez em relação ao próximo. Nós temos, então, direitos
resguardados pelas Escrituras, nós devemos ter a nossa mente cativa às Escrituras, e ela então vai dizer o que eu devo dizer como é direito e aquilo que eu devo também abrir mão para servir o próximo. Com isso, nós temos responsabilidades a cumprir. Nós não estamos simplesmente à deriva, né? Cada um faz o que quer, cada um vai definir o que é bom para si mesmo, mas nós temos um norteador das Escrituras, o norte das Escrituras, que nos diz quais são as nossas responsabilidades. E nisso, então, muitas vezes, há direitos humanos que estão contra as Escrituras, de pessoas que não cumprem as suas responsabilidades e querem simplesmente depender do favor de outras pessoas. Ah, não, o Estado vai me dar tudo. Eu não preciso estudar, não preciso trabalhar, não preciso me esforçar, eu não preciso empreender, porque o Estado é responsável por tudo aquilo que eu devo ter. Nós temos lá em Gênesis o princípio de que o homem deve cultivar a terra. Trabalhar, então, é uma responsabilidade do ser humano. Ele tem essa responsabilidade. As Escrituras, então, dão o norte. Você, como indivíduo, tem a obrigação de desenvolver uma vocação, de desenvolver um trabalho. Você tem a obrigação de fazer isso. É uma responsabilidade dos crentes, uma responsabilidade da humanidade como um todo. Nós temos o apóstolo Paulo dizer, aquele que não trabalha, o quê? Não coma, né? Quem não trabalha, não coma. Se você não trabalha, você não tem o direito de comer. Interessante, meus irmãos, porque há muito, às vezes, do Estado interferindo nas vidas das pessoas, é justamente para querer amenizar a falta de responsabilidade de outros indivíduos que não querem cumprir as Escrituras. Todo ser humano deve trabalhar. É claro que aqui nós resguardamos algumas pessoas, né? Por exemplo, a pessoa que tem deficiência física, as pessoas que, as crianças, né? Nós resguardamos, então, essas pessoas. Mas é uma necessidade do ser humano trabalhar. Por isso, meus irmãos, nós devemos olhar com muita atenção quando nós vemos, por exemplo, no trânsito, aqui em Alexandria, graças a Deus, nós não temos visto isso, mas em Anápolis, Goiânia, Brasília, tem muita gente que simplesmente anda o dia inteiro com um cartaz na mão dizendo: estou desempregado, preciso de dinheiro, né? E gasta o dia inteiro ali pedindo dinheiro para outras pessoas. Isso é aquilo que as Escrituras ordenam? Não. As Escrituras ordenam que seja desenvolvida uma vocação. É claro que há uma série de fatores sociais, quando então uma sociedade vai entrando em colapso, vai faltando emprego, e aí há um grande número de desempregados, e até mesmo às vezes quando as pessoas querem trabalhar, elas não conseguem um emprego para desenvolver. Mas mesmo assim, é responsabilidade dela ir atrás, correr atrás, não simplesmente ficar de braços cruzados esperando que o governo venha trazer o sustento, que o governo então venha dar aquilo que ela precisa, mas que ela vá e cumpra a sua responsabilidade trabalhando também. Isso nos coloca então numa situação de olharmos com sabedoria ou com prudência. Há pessoas pobres que necessitam da ajuda de outras pessoas para complementarem, às vezes, a renda, para ajudarem uma coisa ou outra, para fazer algo a mais. E nós, como cristãos, devemos fazer isso. Amar o próximo, servir as suas necessidades. Mas nós não devemos, de maneira nenhuma, fazer, então, que esse indivíduo, se escorando, então, no direito social, no direito do povo, dizer: não, eu não vou cumprir a minha responsabilidade de trabalhar, porque o Estado é que tem a responsabilidade de me dar comida e de me sustentar. Ele deve, então, abrir os olhos para entender que essa é a sua responsabilidade também de trabalhar. Então, nós não caminhamos nem no individualismo, mas também nem no Estado que é tão grande, tão soberano, que ele faz com que as pessoas não tenham mais direitos e não venham ser resguardadas naquilo que é ensinado pelas Escrituras. Então, o individualismo, ele fala a respeito de responsabilidades, mas ele tem que ser limitado, e o limite é o norteador das Escrituras, para que a gente, então, não caia
nem na idolatria do Estado, nem na idolatria do individualismo também. Tá bom? Meus irmãos, alguma pergunta, algum comentário a respeito disso que a gente viu hoje? Pode falar, Carlos Eduardo. Então, vamos orar, meus irmãos. Eu quero que a gente ore nesse instante também pelo nosso país. Os irmãos sabem que nós vivemos tempos difíceis, onde nós precisamos da graça de Deus, da orientação do Senhor sobre a nossa nação, para que haja paz, harmonia, para que haja também o desejo, né, das autoridades fazer aquilo que as Escrituras ordenam. O norte das Escrituras seja, então, o rumo da nossa nação. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso Pai, Criador, o Deus que tem nos sustentado, mas o Deus também que tem nos ensinado ao rumo aonde nós devemos andar, a direção que nós devemos andar. Obrigado, Deus, pela tua palavra que já nos dá a tua vontade, que já nos traz a tua vontade para seguirmos. Ó Deus, que assim venhamos amar o Senhor sobre todas as coisas e venhamos também, ó Deus, cumprir a tua vontade em relação ao próximo. E venhamos ser pessoas que se doam, pessoas que se dedicam aos outros, pessoas que são generosas, pessoas que fazem de fato com que suas vidas não sejam vividas exclusivamente para si mesmos, mas que seja para a glória do teu nome e para o benefício e serviço dos nossos irmãos. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, nesse tempo difícil que estamos vivendo como nação, como sociedade, onde as coisas estão tanto quanto perturbadas e precisamos, ó Deus, do rumo, do norte das Escrituras para conduzir esta nação. Que haja paz, que haja harmonia, que haja transparência, que haja liberdade, que haja o desejo, Deus, da nação realmente fazer aquilo que é correto, fazer aquilo que honre o teu nome. Que esse mesmo desejo haja nas autoridades, naqueles que foram instituídos, aqueles que foram colocados nesse lugar pelo Senhor, que eles tenham o desejo de fazer a vontade do Senhor, que a verdade do Senhor seja estabelecida. Se há, ó Deus, corrupção, engano, mentira, interesses pessoais, escusos, que eles venham cair por terra, para que o nome do Senhor seja exaltado, para que haja paz no meio da sociedade, venhamos nós viver vida tranquila e mansa, como nos diz a tua palavra. Esse é o Pai que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.